apostila de história. Então, aqui, rumo ao interior. Então, aqui, o que a gente vai ver? Ó? Nesse capítulo, você vai estudar como ocorreu o povoamento do interior do território brasileiro alguns anos após a chegada dos portugueses. Tá? Então, vamos lá. Do litoral ao interior, as expedições bandeirantes. Um século após a chegada dos primeiros portugueses ao Brasil, já era possível observar vilas e cidades espalhadas por diferentes regiões do litoral. Da região da cidade de São Paulo, bandeirantes partiam rumo ao interior do Brasil em busca de terras, riquezas e escravizados. Esses homens tiveram contato com comunidades indígenas, conheciam os perigos das florestas. Então, século é o período de 100 anos. Bandeirantes eram os viajantes que exploraram o interior do território brasileiro entre os séculos XVI e XVII. Para chegar ao interior do Brasil, os bandeirantes realizavam longas caminhadas ou usavam canoas para percorrer rios. Nessa obra, o artista Almeida Júnior representou um grupo de bandeirantes finalizando os preparativos para uma viagem. Então, olha só. Os principais objetivos dessas expedições realizadas pelos bandeirantes era capturar indígenas para trabalhar como escravos, perseguir escravizados, fugitivos, destruir quilombos e buscar metais preciosos. Então, nesta imagem é possível, olha, observar a representação de um grupo de bandeirantes enfrentando os indígenas. O bandeirante que aparece em destaque usa chapéu, olha só. E os indígenas, estão vendo? Usa chapéus, tem aqui caído também, ó. O bandeirante que aparece em destaque usa chapéu, botas e colete acolchoado para se proteger das flechas lançadas pelos indígenas. Página 16. Compreendendo a história. Leia a afirmação e a imagem a seguir. A conduta dos bandeirantes paulistas, especialmente em seus confrontos com os índios e negros, caracterizou-se quase sempre por uma extrema violência. Então, foi o que a gente viu, né? Com base nas informações anteriores, responda as questões. A. Qual é o título dessa pintura? Descreva o bandeirante representado nela. Então, vamos lá. Como que chama essa obra aqui? Olha só, aqui eu tenho o nome do pintor. Henrique Bernardelli. Como chama essa obra? Ciclo da caça ao índio. Então, qual é o título dessa pintura? Ciclo da caça ao índio. Como que está esse bandeirante aqui? Então, como que vocês observam ele? Como que ele está, né, vestindo? Então, ele usa botas, né, o chapéu, botas, e carrega o que junto com ele? Uma arma de fogo. Tá? Então, pode observar. B. Os bandeirantes buscavam... O que os bandeirantes buscavam no interior do Brasil? Então, o que a gente viu que eles buscavam? Eles buscavam o quê? Caçavam os indígenas, né, para escravizar, capturavam os escravizados fugitivos e também buscavam as riquezas, que seriam os metais preciosos. C. Para os grupos indígenas, quais foram as consequências da ocupação do interior no Brasil? Então, olha só. Para os grupos indígenas, quais foram essas consequências? Os índios sofreram muito, né? Muitos morreram devido a isso, né? Então, a violência sofrida. Então, quais foram as consequências da ocupação do interior do Brasil? A violência sofrida pelos indígenas que habitavam ali no interior do Brasil. Então, aqui na página 17, leia este mapa. Então, aqui nós temos o mapa do Brasil. Então, aqui, essas bolinhas pretas significam as cidades e vilas. Esse traço é o limite internacional atual, ou seja, de um país para o outro. Então, aqui, ó, acaba o Brasil. Aqui em azul é o rio. Então, tudo isso daqui em azul, vocês estão vendo, é o rio. E aqui em verde são as expedições bandeirantes. Olha só. Aqui tem as rosas dos ventos, né? A bússola. Norte, sul, leste e oeste, né? E aqui tem a localização do Brasil, onde ele fica no mapa mundi. Olha, ele fica bem aqui embaixo. Então, esse aqui é o mapa mundi, o Brasil fica aqui. Então, com base na interpretação do mapa e seus conhecimentos, marque com X a alternativa que completa corretamente cada frase. A. No início da colonização do Brasil, grande parte das vilas e cidades brasileiras estava localizada onde? No interior ou no litoral? No início, quando os portugueses eram para o Brasil. Era no litoral, lembra? B. A maioria das expedições bandeirantes partiam da cidade de onde? De São Paulo ou Salvador? São Paulo.
C. A primeira capital do Brasil foi Santos ou Salvador? Salvador. E D. As expedições bandeirantes contribuíram para o povoamento do litoral do Brasil ou do interior do Brasil? Do interior do Brasil, lembra? Eles chegaram e ficaram sempre ali próximo ao mar devido à facilidade dos navios, né, chegarem ali para retirar as coisas do navio. Depois, eles foram indo para o interior do Brasil. 18. Ocupando os sertões. Antes da chegada dos portugueses, não havia cavalos, mulas e bois no Brasil. Esses animais foram trazidos na época da fundação dos primeiros povoados e vilas no território. Nos engenhos de açúcar, o gado bovino era usado na alimentação, no transporte, como força de trabalho nas moedas. Mas aos poucos surgiram fazendas destinadas à criação de bois em diferentes lugares do território brasileiro. Os boiadeiros, em algumas regiões chamados de vaqueiros, conduziam gado por longos trajetos, para que fossem vendidos em vilas e feiras. Com o tempo, ao longo desses caminhos, surgiram os povoados. Compreendendo a história. Então, leia essas imagens. Olha só. Aqui é uma pintura de Franz Post, o carro de boi, de 1638. E aqui é uma imagem, uma fotografia de um trabalhador e seu carro de boi em 2011, no sertão central de Pernambuco. E aqui esse quadro se encontra no Museu do Louvre, em Paris. Com base na leitura das imagens e seus conhecimentos sobre o povoamento do interior do Brasil, marque com X as respostas corretas. A. Os carros de boi eram utilizados para moer grãos de café ou transportar pessoas e mercadorias? Então, a gente pode ver. Transportar pessoas e mercadorias. B. Escreva algumas diferenças que podem ser observadas entre as duas imagens, considerando o conteúdo delas e a forma de registro usada. Então, cada uma dessas duas imagens. Uma é antiga e a outra é atual, né? Então, uma é uma pintura e uma outra é uma fotografia. E a condição ali do trabalhador, aqui era, né, do trabalhador, que era, no caso, escravizado, e aqui uma pessoa livre. Página 19. Longos caminhos, novos povoados. Leia este trecho de letra de música e a imagem a seguir. Boiadeiro. Vai, boiadeiro, que a noite já vem. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada pra invernada eu vou levar. É de Luiz Gonzaga esse trecho. E essa imagem aqui, ó, é de José Borges, Os Boiadeiros. É uma xilogravura. Invernada significa o período em que o gado é levado ao pasto para engordar. Com base nas informações apresentadas, responda as questões. A. Qual é o tema da canção? Qual é o tema dessa canção aqui? Vai, boiadeiro, que a noite já vem. A vida de quem? Um boiadeiro, né? A vida de um boiadeiro. B. Qual é o dia? Como é o dia a dia dos boiadeiros? Então, olha lá. De manhãzinha, quando eu sigo pela estrada, minha boiada é invernada, eu vou levar. É levar o gado para o pasto para engordar. Então, os boiadeiros costumam acordar cedo, conduzir os gados aos pastos e aos locais destinados à venda, né? E a C. O trabalho do boiadeiro ocorre no campo ou nas cidades? Vocês sabem que o trabalho do boiadeiro acontece aonde? No campo, né? E D. Como os boiadeiros levam o gado para a invernada? Então, aqui, eles conduzem, né, o gado, levando eles, né? No caso aqui, vocês podem até observar que tem a xilogravura, olha, o boiadeiro, o vaqueiro com o berrante, né? E aí eles vão com o cavalo cercando os gados, para os gados não fugirem, né? Para ir até o local destinado.